Vamos fazer mais uma gravação hoje, vamos? Ó, pra outra. Olá, estamos aqui de novo com essas duas fofuras, Dindim e Miss Cacau, pra gente falar hoje sobre a raça Fox Paulistinha. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock. Você já conhece a raça? Peraí, oh meu Deus, você acha que ele é guloso? Hein? Você acha que ele é guloso? Você acha que ela é gulosa? Tem toda razão, são gulosíssimos. Olha aqui o que eu tenho na mão. Petisco mágico pra quem tem pet. Peraí. É assim, estamos com o petisco na mão, sempre a gente aproveita para fazer comandos, que é algo que eles têm, eles são adestrados, né? E no caso, eles estão com fome. Então, de propósito, eu tô gravando aqui de manhã para que eles então possam interagir bastante aqui no vídeo e se deliciar com esses petisquetes. Vamos entrar agora aqui no nosso tema de hoje, né, Pim? Vamos falar sobre o quê? Falaremos sobre a raça Fox Paulistinha, formalmente, né, oficialmente conhecido como Terrier brasileiro. É a segunda raça brasileira reconhecida internacionalmente, não sei se você sabia disso, mas vamos falar então aqui, né, em relação à origem dessas fofuras. E vou começar pela primeira, né, que inclusive é aceita pelo padrão oficial da raça aqui no Brasil. Então, no fim do século XIX, princípio do século XX, os filhos de fazendeiros iam estudar na Europa, né, era algo bastante comum, claro que as famílias que tinham dinheiro. E as principais cidades aí para as quais eles iam eram justamente Paris e Londres. E lá, muitas vezes, eles encontravam as suas esposas, que tinham cães aí da raça Terrier, né? Então, eles tinham justamente Jack Russell, Terrier do pelo liso, e aí traziam consigo, quando retornavam ao Brasil, esses mascotinhos. Chegando aqui no Brasil, esses mascotinhos então encontravam com outros cães aí que estavam aqui no Brasil, né, de padrão mais brasileiro. E aí, em função das cruzas, nasceu então o Terrier brasileiro, né? Surgiu o Terrier brasileiro, mais comumente conhecido como Fox Paulistinha. Hein, Miss? É isso aí, tá pensando que a gente é internacional. Finalizamos então a primeira teoria em relação à origem, né, do Fox Paulistinha, do Terrier brasileiro. Vamos à segunda versão. A segunda teoria tem a ver com os navios mercantes ingleses em meados do século XIX que vinham para o Brasil com mercadorias e pessoas em função da peste negra, do medo que se tinha transmitido então, a doença então transmitida pelos ratos. Os terriers tinham justamente digamos assim, um lugar fixo, né, nessas embarcações, porque os terriers têm a característica da caça. E aí justamente eles ajudavam a caçar os ratos, a eliminar os ratos, e com isso eles também eliminavam, enfim, tinham aí uma chance grande, né, de evitar a propagação da doença, a famosa peste negra. E aí, ao chegar no Brasil, justamente esses terriers cruzaram então com cães aqui locais e aí deram origem ao Terrier brasileiro, ao Fox brasileiro que vocês conhecem atualmente aqui. Agora, a terceira teoria, vamos lá. Diz que, na realidade, o Fox Paulistinha surgiu de duas raças espanholas. Essa teoria tem a ver aí com a questão do padrão fenotípico, né? Ou seja, do padrão estético do Fox Paulistinha. São essas duas raças, eu tô com uma colinha aqui, a ratoneiro valenciano, né? E a ratoneiro bodegueiro andaluz. São raças bem parecidas, inclusive, com o Fox Paulistinha que conhecemos hoje. E se a gente juntar isso com a questão histórica aí do Brasil, acredita-se então que esses dois padrões, né, de raça espanhola chegaram de navio aqui ao Brasil entre os anos de 1580 e 1640, na época a gente tinha a questão da União Ibérica, justamente quando Portugal e Espanha eram unidos. Então acredita-se que pelo padrão fenotípico da raça, digamos assim, a questão histórica mais plausível para a gente pensar em origem teria sido essa, justamente desses dois cães espanhóis. Mas lembrando que a versão defendida, né, pelo padrão oficial da raça é justamente a primeira que eu coloquei aqui em relação aos filhos de fazendeiros que iam estudar justamente na Europa, mais especificamente em Londres e Paris, e voltavam com suas esposas
com suas esposas, justamente com os terriers Jack Russell e o terrier do pelo liso ao Brasil, e aí chegando aqui esses cães cruzavam com as raças locais. Mas por que não chamamos de terrier brasileiro e na maioria das vezes chamamos de Fox paulistinha? Justamente porque quando eles chegaram ao Brasil, conforme eu expliquei aqui, fim do século XIX, princípio do século XX, as fazendas dos fazendeiros ficavam localizadas basicamente aí no interior de São Paulo, grande parte delas. E como você vê aqui, a Cacau, pretinha e branca, tem a cor justamente da bandeira do estado de São Paulo. Então por isso aí a analogia à bandeira do estado de São Paulo. Agora você pode perguntar assim, nossa, mas o Dingo é marrom, né? Ele é marrom e branquinho. Bom, então você tem 4 cores basicamente do Fox paulistinha. A Cacau aqui, pretinha e branca, é o Fox, digamos assim, tradicional, é o que mais tem. São as cores que eles mais nascem, né? Então ela tem o olho castanho e é pretinha e branquinha. O Dindim aqui, ele é marrom e branquinho e ele tem o olho verde. Então, você vai reparar que em várias fotos e vídeos, o olho dele é um espetáculo, é olho verde. O olho dela também é um espetáculo, que inclusive é igual ao meu, né? Temos olhos castanhos, é um tipo de olho comum, mas tá valendo, somos felizes assim. Mas além do preto e branco e do marronzinho do branco, ainda tem o tipo albino e o tipo cinza. Além justamente dessas cores preto e branco, marrom e branco, eles têm essas manchinhas, né, por todo o corpo, espalhadas essas manchas na cor. E se você reparar aqui, nos bracinhos, na barriguinha, na perninha, eles têm pintinhas. Então, na realidade, eles são branco pintadinho. Essas pintinhas são mais claras e depois as manchas maiores, pretas, marrons, albinas ou cinzas. Em relação ao temperamento, né, do Fox paulistinha, importante pontuar isso. A gente sabe que toda casa tem uma dinâmica, então aqui em casa a gente tem uma dinâmica, você na sua casa tem outra dinâmica. E por que eu estou falando isso? Porque essas duas fofuras aqui, eles têm bastante energia. A Cacau aqui, principalmente, é muito interessante porque ela tá sempre aguçando ali o Dingo pra correr, pra brincar, pra pular, enfim, ela tem justamente eu brinco assim, né, ela é uma pipoquinha, então ela tá sempre pulando no irmão, pra morder a orelha do irmão, tudo de brincadeira, tá? E pra incitar o irmão justamente para brincar, para que eles interajam. Então a gente tem um quintal aqui, tem um corredor também, no qual eles correm e eles têm acesso, como eu até já comentei aqui, a casa inteira. Isso é importante porque eles são cães que precisam descarregar essa energia. Por isso que eu faço a analogia da pilha Duracell. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que você tenha contigo no dia a dia um cão que seja apropriado em todos os sentidos, porque o cão vai ficar feliz e você vai ficar feliz. Claro que quando eles são crianças, são muito mais agitados, como eu falei, eles têm 4 anos, então toda essa agitação com o tempo é que nem a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo. Então eles já amadureceram bem, têm o adestramento, então eles têm os comandos de agora não, fica, vem. Claro que aqui no começo eles estavam agitados com o petisco, mas eles respeitam bem, então eles têm um temperamento forte, eles sabem bem o que eles querem e assim não adianta a gente enrolar, porque eles são bem inteligentes. Eles dão, como a gente fala aqui, nó em pingo d'água, sabe? Eles são muito, muito companheiros. Tô querendo dizer o quê? Se você tá pensando em ter o cão para deixar sozinho o dia inteiro e pra, eu preciso trabalhar, não consigo estar junto, talvez não seja um cão, no meu ponto de vista do que eu conheço, leio e conheço aqui por eles, não é a raça apropriada para ficar sozinho o dia inteiro, mesmo em 2. Eles são 2 aqui desde que eles nasceram. E desde que eles nasceram, a gente percebe que quando a gente eventualmente sai, vira e mexe, a gente tem uma moça que nos ajuda aqui, que tá sempre aqui, quando não estamos, e eventualmente sim, eles ficam sozinhos, mas não é o mais frequente. Agora a gente percebe a alegria tremenda deles quando a gente retorna. Então assim, ótimo ter 2, porque claro, existe uma interação, mas o segundo cão não substitui a presença do humano da família. Isso é bem importante ficar claro. Em termos de alimentação, são bem resistentes, tá? Eles têm um organismo realmente bastante avantajado, mas é bom lembrar, como a gente vira e mexe mostra no nosso Instagram, no TikTok, que precisa haver um controle da alimentação. Então nós controlamos sim a alimentação deles aqui, nós pesamos a alimentação
toda a refeição de manhã e à noite para ter certeza de que eles estão ingerindo a quantidade apropriada de ração, para que eles tenham sucesso, né, na ingestão dessa ração e não engordem. A Cacau é castrada, o Dingo ainda não é, estamos pensando em relação à castração dele, então, portanto, ela, mais do que ele ainda, a gente sabe que o cão que é castrado, ele tem uma tendência maior a engordar, por isso o controle. Uma coisa importante que eu falei de controlar o peso é o seguinte, ó, mostrar aqui a Miss. Tá vendo essa barriga, a barriga dela aqui? Essa parte, ela é muito maior do que essa aqui atrás, tá? Então, o desenho do Fox é esse mesmo. Aqui atrás, bem menor do que aqui. Precisa ver esse abaulado aqui, ou seja, isso assim, essa barriga, para mostrar essa barriga negativa que eles estão com o peso em dia. Isso é um indício aí de tipo deles que você pode observar e ver se o seu Fox está com o peso em dia. E nós damos bastante petiscos aí, a maioria deles saudáveis, né, naturais, e os industrializados a gente sempre escolhe bem algum que contenha pouco ingrediente de frango, porque no caso, o Dindim, quem nos acompanha também nas outras redes sabe, no primeiro ano de vida foi muito desafiador dele, porque ele tem um estômago super sensível e nós tivemos alguns percalços, alguns contratempos em função dessa sensibilidade do estômago dele. Isso a partir do segundo ano melhorou bem. Descobrimos que ele tem alergia a frango. Tem muito petisco que tem a farinha de frango, a maioria deles tem, por isso que é bom sempre testar e ver qual que eventualmente o cão se adequa melhor. E sempre recomendamos, cada cão é um cão, portanto, você com o seu mascotinho sempre consulte o seu veterinário, porque, veja você, eles são irmãos, mesma ninhada, etc., mas completamente diferentes de temperamento e de saúde física. A Cacau, por exemplo, apesar de ser menor, tem uma saúde muito mais forte que o Dingo, que pesa 14 quilos, ela pesa 10, e ele é muito mais frágil do ponto de vista de saúde. A média aí de tamanho de quilo, né, do Fox é justamente aí esses 10 quilos. Como eu falei, existem exceções, o Dingo é um Fox maior e a Cacau é uma Fox aí de pequena para média, mas mais no padrão da raça. Tem uma característica muito importante do Paulistinha, que é a questão da audição. Eles ouvem tudo. É impressionante como eles são atentos a tudo e a todos. Então eles têm uma sensibilidade auditiva realmente privilegiada, por isso que muitas vezes quando estão em fazendas, eles servem de alerta para que os cães grandes de guarda recebam esse alerta e aí ajam quando necessário. Então eles são bem sensíveis nesse ponto. A gente sabe que cachorro já escuta bem, mas eles escutam, acho que, não sei, provavelmente uma das raças que mais escuta. É muito interessante. Eles são caçadores, então assim, na fazenda a gente vai mostrar aqui depois também eles na fazenda, tem alguns lagartos, né? E eles já viram esses lagartos. E como eles são corajosos, acham que são do tamanho de uma raça grande de cão e não são destemidos. Eles então ficam procurando, né? Já viram esses lagartos, ficam procurando, às vezes cavam para ir atrás. Se tem rato, alguma coisa, tem que tomar cuidado porque eles vão atrás mesmo, eles são cães de caça. Vínculo com o tutor, muito forte. Eles são muito leais a nós, eles identificam quem são os tutores, eles escolhem quem eles, não é preferir, mas assim, como todo cão, eles têm um ponto de referência. Então é engraçado que eles vão respeitar esse ponto de referência mais do que tudo. E aí vão justamente criar esse vínculo muito forte com a gente, tá? Eles adoram pessoas, adoram pessoas. Pessoas que não têm medo de cães, porque eles são desconfiados. É uma raça assim, que como é uma raça caçadora, é uma raça, digamos assim, de guarda também. Então são cães que se você não conhece, não dá para chegar e passar a mão, já achar que ficou amigo. Eles precisam ser conquistados, pelo menos, tô falando aqui pelos dois e de alguns relatos que a gente tem aí de seguidores no Instagram que a gente divide muita informação. Vou contar para você como é que surgiram os nomes deles. No caso a Cacau, eu monto a cavalo, né, salto, faço adestramento, e o meu primeiro cavalo de salto, que me deu toda a coragem, toda a confiança para poder ultrapassar os obstáculos, chamava-se como Cacau. Sim, é um nome unissex, é um nome que permite que a gente chame fêmeas e machos, então por isso quando a Cacau surgiu, né, essa bonequinha, eu pensei,
vou chamar de Cacau e farei uma homenagem ao meu querido Cacau, que infelizmente não está mais neste plano espiritual com a gente, mas segue lá em cima olhando por todos nós. E o Dingo, que vira e mexe eu chamo de Dindim, Dingolindo, Dindis, ele tem esse nome. Dingo significa, não sei quem sabe, cachorro selvagem na Austrália. E ele tem esse nome em função de um fila. Meu avô, como eu comentei também no episódio anterior, ele criava filas e paulistinhas. Ele tinha um fila pequenininho quando a gente era criança, nasceu. E aí a gente pegou no colo, brincou e chamava-se Dingo. Então, o Dingo foi uma homenagem que fizemos ao Dingo Fila, que era do meu avô. E só pra gente fechar aqui, o paulistinha, então, hoje em dia não é um cachorro da moda, é um cachorro que muita gente comenta assim, nossa, eu tinha quando eu era pequena, aquilo que eu falei, né, não é um, digamos assim, não é um Lulu da Pomerânia, raças aí que estão na moda, mas é uma raça muito, muito bacana do ponto de vista de companheirismo, de aventura, eles têm um espírito aventureiro, de alegria, de sinceridade, de gula, são muito comilões, por isso que é preciso regular. E, acima de tudo, a lealdade, né? Eu falei aqui, eu até arrepiei. Eles são muito, 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 muito leais. É impressionante. O paulistinha, ele dura bem. É uma raça que tem aí uma tendência a viver 14, 15, 16 anos. Tem paulistinhas que chegaram a 18, a 20 anos. Então, é uma raça longeva, dá pra gente aproveitar muito, dá pra gente brincar muito, dá pra gente curtir os momentos. Até semana que vem a gente vai falar vamos fazer o nosso primeiro vlog aqui, contando como é que é a nossa rotina diária. Valeu, beijo, até semana que vem!